Isso é interessante, porque há toda uma questão em relação à data da fundação do OT. A data que nós celebrámos, e foi uma opção que já foi tomada há muitos anos, numa direção já há bastantes anos atrás, é a data em que o Vilas Boas se torna o sócio número 1. A história, muito resumidamente, claro, na altura não era completamente evidente fazer uma associação de jazz, que era uma coisa desconhecida e potencialmente subversiva, portanto tinha que ir à censura, tinha que ir à autorização, etc. O que é que acontece? Há uma primeira versão dos estatutos, agora muito resumidamente, em 46, estatutos que são rejeitados, porque não insiste na parte de recreio é demasiado cultural, não lhes interessa muito, demasiado artístico e cultural, era perigoso. Foi rejeitado, foi chumbado pelo Governo Civil em 46. Posteriormente, o Vilas continua a tentar a acionar o seu grupo de contactos e de amigos para tentar ter um grupo de pessoas, para ter uma comissão instaladora, etc. E o dia em que assina, de facto, a proposta de sócio número 1 é o 19 de março de 48. E nós convencionámos, nós, Hot Club, mas já há bastante tempo, que essa seria a data a celebrar. Posteriormente, os estatutos são só aprovados, foi um processo muito demorado. Eu não sei se não houve ali vários demarches de vai e vem, de versões diferentes, mas a verdade é que os estatutos são finalmente só aprovados em 1950. E, portanto, oficialmente, se quisermos ir pelo lado legal da coisa, a fundação seria 1950. Na prática, o grupo de pessoas à volta do Vilas Boas que ele tinha mobilizado para esta causa estavam já empenhados e comprometidos com a coisa, e nós assumimos simbolicamente que o momento em que ele assina essa proposta de sócio fica o dia a ser celebrado. Se não for isso, dá-nos um pretexto ótimo para daqui a 2 anos voltarmos a celebrar os 75 anos do OT. Bem, claro que a minha memória direta já se prende com os anos 80, onde eu faço a minha adolescência, não só pessoal, mas musical também, de crescimento, tenho os anos 80. Eu acho que há vários momentos. Eu acho que, claro que há pessoas melhores do que eu para falar sobre a história mais passada. Portanto, aquilo começa por ser um grupo de pessoas, um grupo de amigos que se juntam à volta desta música para ouvir música em conjunto. Que isso é uma ideia que eu acho que é lindíssima e que se está a perder um bocadinho. Aquela ideia de as pessoas reuniam-se no Hot Club, na sede, que já era na Praça da Alegria, antes do 48, que é o atual, e antes do 39, que era o anterior. Inicialmente nos anos 50 era no 66, portanto já está na Praça da Alegria há muitos anos. E as pessoas reuniam-se para ouvir um disco de jazz, que era uma coisa que não era necessariamente óbvia e frequente de encontrar. Portanto, essa foi uma primeira fase. Nos anos 60 começa a haver uma pequena internacionalização, começa a haver muitas jam sessions, músicos amadores, mas que já orbitavam ali por volta do OT, obviamente o Tosé Barros Veloso, o meu pai, o Bernardo Moreira, o Justiniano Canelhas, o Zé Luís Tinoco, há assim um grupo de pessoas, e isso vai dar, em meados dos anos 60, a primeira internacionalização do jazz português, quando o quarteto do Hot Club, com o Manuel Jorge Veloso, vão ao Festival de Combelém La Tour. Anos 70 começa a profissionalização, através de pessoas tipo Rão Quiau, outros amigos do Vilas começavam, e claro, um momento muito marcante da história do OT é a fundação da escola pelo Zé Eduardo, mas ao longo dos anos 70 para já uma grande interação entre músicos ditos da área popular, mas nomeadamente os cantautores associados, inclusive à Revolução, que trabalhavam muito com músicos de jazz, nomeadamente o João Paulo, o Zé Eduardo. Portanto, é uma fase muito criativa, muito dinâmica, que leva, nesse processo todo, a dada altura, à fundação da Escola do OT começou nos anos 70, e os anos 80, não vou continuar com a história detalhada, mas nos anos 80 que eu penso que assisti a isso, ou seja, eu já assisti a isso, porque foi aí que comecei a aparecer e frequentar o OT enquanto jovem aprendiz de música, etc., na minha adolescência. Eu acho que é o primeiro momento em que se dá, numa escala relevante, a internacionalização do OT, no sentido de músicos internacionais tocarem no OT com grande regularidade. Estou-me a lembrar de pessoas tipo Steve Potts, estou-me a lembrar de grandes sessões que a seguir, por exemplo, um pouco mais tarde, no final dos anos 80, Jazz em Agosto, lembro perfeitamente de ver os músicos lá a seguir. Lembro de uma cena incrível de David Murray, que tinha tocado na Gulbenkian, no Jazz em Agosto, e ir à Márcia Condessa, vizinho do OT, que era a antiga Casa de Fados, e ele a ir ouvir um bocadinho de fados. Eu estava lá, eu lembro de estar com ele,
e ele a dizer assim, oh, this is the blues, man, this is great e tal. Havia ali um ambiente absolutamente extraordinário naquele clube. Depois aí foi, a escola teve uma expansão enorme a partir dos anos 90 e 2000, já recentemente com a minha antecessora no cargo, a Inês Homem Cunha, houve aqui uma grande revolução na escola muito boa, foi abrir as gerações mais novas, nomeadamente através do ensino do jazz e iniciação musical para os mais pequenos, e portanto isto de repente teve uma explosão muito boa. Eu acho que há muitos momentos na história do jazz, como é evidente, mas acho que se calhar esses são alguns deles. Eu acho que sim, porque bem, isso vale o que vale, como é evidente, mas não deixa de ser relevante, porque nós sabemos que o jazz alterna fases de estar mais na moda, menos na moda. Há jazz que é fantástico e fácil, entre aspas, de ouvir. Eu não gosto muito de entrar por aqui, mas sabemos que há muito jazz que é um bocadinho mais exigente em termos de sofisticação e de complexidade da música, isso, ou seja, nem toda a gente adora jazz. Houve uma época, nomeadamente no início do Cascais Jazz, que era uma coisa incrível, aquelas bandas míticas a tocar em Lisboa pela primeira vez, mas também é verdade que não havia muito mais para além disso. Portanto, hoje em dia há uma dispersão enorme. É natural que o jazz nem sempre é a coisa mais popular do mundo. Eu vivo muito bem com isso, eu acho que deve ser, e acho que é uma música popular e que deve ser posta à disposição de toda a gente. Acho que a coisa mais natural do mundo é que nem toda a gente gosta por aí além de jazz. Também sabemos que já são muitas coisas, nós podemos gostar muito de um estilo e não gostar tanto de outro, isso é perfeitamente natural. Portanto, quando dizemos que o Otto é um dos mais antigos, isso para já é um sinal de resistência e nomeadamente durante as décadas da ditadura, não era evidente, e portanto houve ali uma enorme habilidade do Luís Vilas Boas em ter conseguido manter o barco sempre à superfície, e hoje em dia, se calhar por outras razões, porque há muita atividade, há muita oferta, nós vemos em Lisboa, mas não só em Lisboa, no resto do país, quantidade de coisas que acontecem na área da cultura, ou seja, o simples facto de continuar com energia, com alegria e a agregar novas pessoas, novos músicos, novos sócios a este projeto, eu acho que isso é um ótimo sinal. É um marco, claro que sim, porque aquilo é uma catedral do jazz, não é? Nós sabemos, claro, agora infelizmente com esta questão das instalações, há um caráter histórico, nós sentimos, por exemplo, no 39, sentimos a energia naquelas paredes. Nós sabíamos que aquelas paredes já tinham ouvido Count Basie, por exemplo, grandes músicos. Agora, onde estava agora no 48, desde há cerca de 14 anos, quase 15 anos, já voto com muita gente também, músicos portugueses, músicos de fora, e há ali um peso de uma história e é uma emoção tocar naquele espaço, até porque o Otto tem sido sempre, e isso é ótimo, um espaço informal de criação jazzística, ou seja, tanto dá para uma jam session como para um concerto mais organizado, mas em que o público está sempre ali em enorme respeito pela música. Portanto, é um sítio bom para um músico tocar, jovem ou não. Com bom som, somos bem recebidos, o público é caloroso, há ali boas condições para se fazer música e isso é sempre muito marcante. O Festival dos 75 anos, para já era um marco que nós queríamos, obviamente, celebrar, e claro que é muito condicionado por este fecho recente do clube. Tivemos que reorganizar uma quantidade de coisas e acabou por ser feito assim um bocadinho à pressa, mas também é para aproveitar um momento em que há uma onda de simpatia, de solidariedade com o clube, mesmo para pessoas que não são diretamente o nosso público, digamos assim. A nós interessa-nos tocar o máximo de gente possível. A ideia foi fazer um festival de jazz curto, pequeno, que replicasse em parte aquele ambiente do Hot Club, portanto em ambiente de bar, em ambiente de clube de jazz, mas também com um concerto um bocadinho mais formal para assinalar a festa com um bocadinho mais de presença e de solidez. E na realidade conseguimos uma coisa que eu acho que há uma variedade estilística muito grande e é tudo músicos que têm uma história de afeto e de amizade e de relação próxima com o Hot Club. Mais novos, menos novos, isso também para nós fazia sentido que fosse assim, portanto o Cató, o Barreto com o Salgueiro Delgado no Locomotivo, o Zé Eduardo obviamente tinha que estar aqui presente, não só como músico, e vai fazer um dueto maravilhoso com o João Paulo, lá está, que são de uma geração muito importante do jazz profissional dos anos 70 no nosso país, e também numa mesa redonda sobre a questão do ensino de jazz, uma vez que ele é o fundador da escola, e a escola continuou, infelizmente. O Nelson Cascais, com o projeto Domingos, foi um projeto com grande sucesso aqui há uns tempos atrás e que ele vai retomar para este fim. As Jam Sessions do Filipe Melo, do Globo, e depois os comos da escola, claro, tinham que participar, obviamente, e depois no domingo, portanto, no último dia, aí já no Fórum Lisboa, estes concertos que eu referi são no bar
do Teatro da Comuna, que muito gentilmente e amavelmente nos recebe ali durante aqueles 2 dias. É um bar com um ambiente incrível, que nós todos conhecemos as pessoas da noite e da cultura em Lisboa conhecem aquele espaço e têm um grande afeto por aquele espaço, não só pelo projeto do teatro em si, mas como aquele próprio espaço. É um pequeno bar com um palco impecável, um jardim lindíssimo, muito bem arranjado, tem as janelas, tem um ambiente ótimo. Acho que se vai replicar ali um bocadinho a ideia do hot club, ali naquele ambiente informal. E depois no Fórum Lisboa, um concerto um bocadinho mais para assinalar o dia de aniversário, que é o dia 19, com a orquestra e o sexteto do hot, que são os grupos residentes com o nome do clube, digamos assim, e com convidados, todos eles amigos do hot club e que atuam e atuaram no hot club em diferentes fases da sua carreira. A escola eu acho que é essencial porque, por todas as razões, eu acho que é um bocadinho, algumas óbvias, outras menos óbvias, quer dizer, a escola tem uma função de formação de músicos, obviamente, que não se limita à escola, porque eu acho que o próprio clube é um espaço de formação de músicos, mesmo já jovens profissionais e profissionais já com experiência, no sentido em que é um espaço de criação e de formação, porque nós estamos de facto sempre a aprender, é um clichê, mas é verdade. É um espaço que pela sua informalidade, mas ao mesmo tempo pela seriedade e o respeito com que trata a música, dá, por exemplo, para experimentar um projeto novo. Pode servir de laboratório, pode servir de experiência, antes da gravação de um disco, por exemplo. Portanto, ele é um espaço verdadeiro de formação. Se calhar a maior parte dos nossos músicos, pelo menos sediados na zona de Lisboa, há um momento crucial das suas carreiras, já extra-escola, que é feito num clube tipo hot club, nas jam sessions, o contacto com outros músicos. Esse é um lado. Portanto, a escola em si, claro, formação de músicos, obviamente, mas mais preparação de músicos para o ensino superior, porque hoje em dia já temos vários cursos de jazz, não só em Lisboa, mas em Portugal, cursos superiores de jazz, portanto o hot faz essa preparação também. Faz iniciação ao jazz, iniciação à música através do jazz, com jovens de 8, 10 anos. E isso é um projeto altamente pioneiro no nosso país e extremamente interessante. Porque para além disso tudo, estamos não só a formar músicos, mas muito mais do que isso, estamos a formar público e estamos a formar amigos desta música, que é o que o hot sempre foi. O hot é uma mistura de amigos, de sócios, de músicos, de interessados, de amadores. Isso e, portanto, eu acho que uma escola, que é evidente, nós sabemos em qualquer escola de música, nomeadamente com jovens, dos 10, 14, ao longo da adolescência, nem todos serão músicos profissionais, uns sim, com certeza, mas os outros ficam com aquele gosto, com aquele prazer, com aquele conhecimento, portanto, estamos a formar. É uma formação de base que eu acho que é fundamental. O jazz feito em Portugal, para mim, tem uma característica, tem várias, mas tem uma que é muito rica. Nós somos um país pequeno, como é evidente, não há segredo nenhum. Antigamente dizíamos que éramos meia dúzia, já não somos. Aliás, há um sinal, as pessoas da minha geração, e no dia estava a falar com o Mário Lajinha exatamente sobre isso, que é aquela ideia, nós antigamente, anos 80, anos 90, começámos a aparecer com o Bernardo Sassetti e os nossos amigos, a geração acima da minha, que era o Carlos Martins, o Edgar Caramelo, o Tomás Pimentel, o Mário, com certeza, o Zé Eduardo, essa malta toda, o Carlos Barreto, nós olhávamos para eles, éramos mais miúdos, havia com uma devoção e uma admiração enorme, que se mantém, aliás. Mas depois nós conhecíamos toda a gente, era impossível tu dizeres assim, há um baterista que toca muito bem, que vive em Coimbra, ou que vive... Impossível, porque senão eu já o teria conhecido. Hoje em dia já não é todo assim. Hoje em dia aparecem pessoas que mas quem é esta pessoa que eu não conheço de lado nenhum e que toca incrivelmente bem? E isso é um marco incrível do nosso jazz nacional e que tem de facto um desenvolvimento gigantesco dos últimos 20 anos, grosso modo, em várias cidades, Porto, obviamente, com o projeto 10 Maio, mas não só, a nível de ensino, mas outros polos também. E para mim tem uma marca que eu acho que há muita gente que comenta, inclusive pessoas que vêm de fora, sendo um país pequeno, com as dificuldades que nós conhecemos, porque há dificuldades profissionais de nível do dinheiro que circula neste meio musical, isto é uma coisa de nicho, é difícil ser profissional nesta área, há oportunidades, mas não há assim tantas quanto isso, gostaríamos que houvesse um pouco mais, etc. Na realidade, temos uma riqueza e uma coisa incrível, que é a variedade de projetos musicais. São muito originais e muito diferentes uns dos outros. Eu acho que isso é uma marca que nós temos, com certeza que outros países também terão, mas eu acho que nós temos isso de uma forma muito marcada. Eu conheço músicos que vêm de fora e ficam impressionadíssimos com isso. Com outros, comparando às vezes com outros países que podem até ter um meio musical de certa forma mais desenvolvido, mais consolidado, com mais oportunidades, mais promotores, mais agentes, a indústria profissional um bocadinho mais sólida, mas se calhar um bocadinho mais comercial. E nós, não sei muito bem por que razão, acho que estamos menos sujeitos a essa pressão, inclusive é pelas más razões, se calhar,
mas permite termos uma variedade estilística. O jazz, quando se fala o que é o jazz português, temos muitos grupos muito diferentes uns dos outros. E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa e muito interessante. Nas várias áreas do jazz mais modernista, mais vanguarda, um bocadinho mais mainstream, seja o que for, temos, num país tão pequeno, como é que temos tanta variedade? Se calhar um bocadinho à semelhança da nossa gastronomia, somos tão pequenos e tão da comida do norte, a comida do centro, a comida do sul, é tão diferente. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que sim, eu acho que sim. Não é fácil, como é óbvio, porque ainda por cima Lisboa, nós conhecemos o que é a situação em Lisboa a pressão do imobiliário é uma coisa muito grande. Nós precisamos de requisitos técnicos específicos, não é nada do outro mundo, mas é preciso ter essa atenção. Eu gostaria que sim. Há uma ligação histórica do OT a essa zona da cidade, em concreto a essa própria praça, que muitos já chamam de, informalmente na brincadeira, a Praça do Jazz. Eu acho que em grande parte é. Como eu dizia, o OT teve décadas no número 39, está há 15 anos no 48, mas antes do 39 ainda estava na Praça da Alegria no número 66. Há ali uma relação. Depois que nos interessa, quer dizer, o OT é um clube, o OT Clube são várias coisas, é o clube, é a escola, é a orquestra, é um possível futuro museu do jazz, Casa do Jazz, que temos essa na manga também, que é baseado no espólio de Vilas Boas, mas não só, é um arquivo histórico fundamental para o estudo da história do jazz em Portugal. Esse também está sem instalações, está sem espaço, é uma coisa que também temos que estudar. E o ideal é juntar estas valências todas numa proximidade geográfica, vamos ver de que forma é que isso é possível. E uns dependem dos outros para se desenvolverem verdadeiramente e, ao mesmo tempo, essa é a singularidade do Hot Club. Porque clubes de jazz há muitos, independentemente do Hot ser um dos mais antigos da Europa, não, que é. Clubes de jazz há muito, orquestras há muitas, escolas também há muitas, felizmente, pelo mundo fora. Agora, um clube de jazz, que é uma associação, que é também uma escola, que é também uma orquestra e é também um museu, aí confesso que não conheço nenhuma, é uma singularidade que nós temos. E isso tem que estar no centro da cidade. Grande parte do nosso público hoje em dia, até pela internacionalização da cidade de Lisboa dos últimos 10 anos, uma parte substancial do nosso público, obviamente, são visitantes, estrangeiros ou não, são turistas ou não, pessoas em trabalho, e nós temos esses números, pode ser numa noite 30, 40, 50, 60% do público, de repente nós percebemos que são visitantes ocasionais. Eu acho que isto também é um cartão de visita para a cidade de Lisboa, mas se não estivermos no centro, não há hipótese. Portanto, o OT precisa disso para a sua sobrevivência e, na minha ótica, idealmente, na Praça da Alegria ou perto da Praça da Alegria. Bem, muitas formas. Uma muito direta é aparecer no festival. Eu acho que é uma forma direta, porquê? Porque é a comunhão do prazer de estarmos a ouvir música em conjunto. Eu acho que isso, sócio ou não sócio, eu acho que isso é fundamental. Por outro lado, é um sinal de vitalidade do grupo, perceber que há pessoas que gostam deste género de música e que faz sentido. O OT vive, a sua atividade vive de receitas próprias, é preciso ter essa noção também. Claro que há um limite a partir do qual o OT Clube não consegue ir, nomeadamente nesta gestão das instalações. Portanto, claro que o OT está em conversações e parece-me haver, nós tomamos posse há muito pouco tempo, e o fecho do clube é muito recente, portanto também ninguém está à espera de um milagre. Eu tenho certeza, e já tenho essa indicação, que a Câmara Municipal está muito atenta a este problema, está genuinamente preocupada com este assunto, porque obviamente vamos precisar de uma ajuda, porque não é com receitas próprias que o OT lá vai, deste ponto de vista concreto. A atividade do OT tem vivido graças a receitas próprias, mas tem que haver uma base, nomeadamente ao nível das instalações. Portanto, eu acho que o primeiro momento em que podemos ajudar o OT é estar presente e apoiar e gostar deste género de música e apoiar o projeto do OT. A segunda fase, mais complexa, claro que isso vai envolver uma série de questões, de disponibilização de espaços, de ver como é que é possível o financiamento, se calhar estudar, diversificar formas de aumentar as receitas próprias e também provavelmente haver algum investimento público. Acho que é honestamente a única forma disto vir a acontecer. Mas eu penso que, de uma forma geral, para o público em geral, eu acho que a melhor forma de apoiar o OT é acompanhar as atividades do OT. Nós estamos, os 75 anos, de certa forma, este é integrar, que nós gostaríamos de continuar com as celebrações dos 75 anos ao longo do ano. Neste momento é difícil estar a prever concretamente, vai sempre depender de espaços, como é evidente, estamos a trabalhar nisso com a Câmara, tanto no sentido de um espaço definitivo, como eventualmente um provisório enquanto o definitivo não estiver operacionalizado. Isso está a acontecer. Tem havido uma ótima boa vontade de todos os intervenientes para tentar descobrir uma solução, que volto a dizer, não é fácil, como é evidente, mas eu penso que é isso, é aparecer, é estar connosco. Standard, muito difícil, há tantos, e se calhar tens um na manga, se calhar pensaste em algum na manga, não sei,
nós temos... Isso é uma pergunta muito difícil. Olha, se calhar as time goes by, não sei, agora o tempo vai passando e espero nós daqui a 75 anos cá estaremos outra vez para celebrar mais 75 anos em cima destes. Esperamos nós. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.